Olá, boa noite. O Senado agora está começando. A CPI da Petrobras retoma os depoimentos nesta terça-feira. A presidente Graça Foster volta ao Senado para explicar os negócios da empresa. Será a terceira vez que Graça Foster vem ao Congresso nos últimos 40 dias para dar explicações sobre a refinaria nos Estados Unidos. Das outras vezes, a presidente da Petrobras reconheceu que a compra não correspondeu às expectativas e acabou não sendo um bom negócio. Para o presidente da CPI do Senado, o depoimento desta terça-feira pode trazer novos esclarecimentos. Em face de acontecimentos trazidos agora há pouco pela imprensa, pode ser que a presidente Graça Foster tenha algumas explicações a mais a dar nas respostas às perguntas formuladas pelos senhores senadores. Você se refere a quê? Não, eu não me refiro a nada, eu acho que todo dia nós temos novos fatos que trazem necessidade de explicações. E mais uma comissão parlamentar de inquérito, a mista, deve ser instalada ainda nesta semana. Na sessão do Congresso desta terça-feira, o presidente Renan Calheiros deve completar a lista de nomes. Faltam 2 deputados do PT e 10 senadores da maioria e do bloco de apoio ao governo. O PT, que antes era contra a CPMI, agora promete atuar nas investigações. A CPI mista, vamos fazê-la instalada na próxima quarta-feira e iniciar os trabalhos na esperança de que todos compareçam para que haja rendimento. Mas a oposição já admite que os trabalhos devem ser pouco produtivos. Nós estamos há 2 semanas praticamente da Copa do Mundo. E a Copa do Mundo termina quando começa o recesso parlamentar. E o recesso parlamentar termina quando começa a campanha eleitoral. Então veja que calendário, o governo usou o calendário, abusou do calendário e nos derrotou. A reunião da CPI da Petrobras no Senado está marcada para as 10h15 da manhã. E a sessão do Congresso, em que deve ser completada a comissão mista, foi marcada para as 7 da noite. Na pauta dos parlamentares também está a análise de 14 vetos presidenciais. Os mais polêmicos tratam da criação de municípios e da mini-reforma eleitoral. A pauta de votações no plenário começa a semana com 6 medidas provisórias. Se não forem votadas até 2 de junho, todas perdem a validade. A MP 632 reajusta de 15% a 34% os salários de carreiras do Executivo, como as agências reguladoras e o DENIT. Também prorroga em 7 meses os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, que vai funcionar até dezembro. A MP 633 aumenta em 80 bilhões de reais o limite de financiamento do programa de juros menores do BNDES. A MP 634 isenta do pagamento de PIS, PASEP e COFINS as importações de álcool e trata de outros temas tributários. A medida provisória 635 autoriza o pagamento de R$ 155 por mês a agricultores familiares que perderam pelo menos metade da produção devido à seca. O benefício só vale para quem receber recursos do Fundo Garantia Safra. A MP 636 perdoa as dívidas de assentados da reforma agrária e reabre prazo para renegociação de débitos rurais. E a 638, chamada de MP do Refis, amplia o prazo para o parcelamento de dívidas tributárias. A medida provisória também permite a renegociação de débitos das Santas Casas com o governo federal e retira custos da importação de softwares e peças por empresas inscritas no programa Inovar Auto, de modernização da indústria automobilística. O Senado pode votar nesta terça-feira a PEC do trabalho escravo. A proposta tramita no Congresso desde o século passado. Trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes. 21 milhões de pessoas são escravizadas no mundo, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. Geram 151 bilhões de dólares de lucro por ano na exploração sexual, no trabalho doméstico, agricultura e outras atividades econômicas. No Brasil, só em 2013, 2.200 pessoas foram resgatadas nessa situação. Nos últimos 20 anos, foram 47 mil. É um fenômeno que ocorre
em todo o Brasil, e por isso nós temos que dar uma sinalização bem clara do Estado brasileiro de que não compactamos com isso. Entendemos que é necessário um avanço na repressão econômica ao trabalho escravo. Há 15 anos, a PEC do trabalho escravo tramita no Congresso. Ela prevê a expropriação de imóveis urbanos e rurais onde haja mão de obra escrava. As propriedades seriam destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular. A votação no plenário está prevista para esta terça-feira. Há um clamor popular para que se dê condições de enfrentar de fato o trabalho escravo. A votação da PEC é altamente necessária e importante. É um desejo da sociedade brasileira. Para entrar em vigor, a emenda constitucional precisa de uma regulamentação que vai dizer quando e como o imóvel deve ser expropriado. É aí que vem a polêmica. Já existe um projeto no Senado que recebeu 55 emendas. O relator, senador Romero Jucá, defende a votação da proposta junto com a PEC. É importante que a gente aprove tanto a emenda constitucional que combate o trabalho escravo, quanto a regulamentação que tipifica e que pune o trabalho escravo. Portanto, nós queremos combater o trabalho escravo no Brasil e é importante esses dois instrumentos legais. Mas o governo discorda do texto. O principal ponto é o momento da expropriação. Na proposta do Senado, seria apenas depois de o processo passar por todas as instâncias de julgamento. Não pode haver uma condenação transitada de julgado criminal para que haja o início desse processo. O que a gente sugere é que esse processo corra ao mesmo tempo de que o processo criminal. A legislação tem que ser bastante caracterizada, bastante dura, mas bastante objetiva para não cometer injustiças também. Quem deve julgar o crime da exploração de trabalho escravo ou da morte do trabalhador pela falta de equipamento de segurança? Procuradores e juízes acham que a Justiça do Trabalho é a mais adequada para esses casos. Eles querem modificar a lei e discutiram o assunto em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Representantes de juízes e procuradores da área trabalhista querem mudar a lei e trazer para a Justiça do Trabalho parte da competência criminal que hoje é ligada à justiça comum. É trabalho escravo, é trabalho infantil, tá? São mortes no trabalho por falta de investimento, por ganância, porque o empregador não quer gastar com segurança e saúde e coloca em risco a vida do trabalhador. Isso é criminoso. Isso não é uma mera infração trabalhista. Há uma priorização de outros crimes em detrimento dos crimes relativos ao labor humano. Então, hoje prioriza-se muito mais o homicídio, lesões corporais, lavagem de dinheiro e outra série de crimes, o que faz com que a aplicação da justiça a esses crimes relacionados à temática trabalhista seja ínfima. Eles alegam que a medida vai reduzir a impunidade, desafogar a justiça comum e evitar erros. Por que nós temos a justiça, que é una, dividida em ramos, portanto uma divisão de competências? Não é por outra razão, senão pela necessidade de que o julgador tenha o domínio do que está julgando, para que possa distribuir a justiça com a maior, com o maior acerto possível. Somos todos seres humanos, mas todos cometemos erros, portanto, mas a chance do erro diminui muito quando nós dominamos a matéria sobre a qual estamos tratando. Mas a Associação dos Juízes Federais é contra. Eles acreditam que todos os juízes são capazes de julgar qualquer caso e que poderia haver parcialidade se apenas profissionais trabalhistas lidassem com esses tipos de causa. Colocam, nesse caso, o juiz do trabalho quase que como um aliado da vítima. Quase como que alguém que tivesse maiores condições de entender o sofrimento das vítimas de crimes contra a organização do trabalho, das vítimas de crime contra a administração da justiça do trabalho. As razões declaradas é que fazem com que a sociedade deva repelir de forma mais veemente ainda essa alteração de competência. Infelizmente, ainda há uma imagem a respeito da justiça do trabalho que a desloca 70 anos no tempo e a identifica como uma justiça basicamente classista. Uma justiça que adota lados e, desde logo, porque os adota, prejulga. Isto
é uma grande verdade. O senador Paulo Paim foi quem pediu a audiência pública de hoje. Ele disse que vai apresentar um projeto de lei e propor uma emenda à Constituição para garantir à Justiça do Trabalho a competência nas ações criminais que envolvam relações trabalhistas. Representantes dos rodoviários também participaram da audiência, mas não para tratar da Justiça do Trabalho. Eles vieram protestar contra a aprovação pelo plenário na semana passada de um pedido de urgência para votar o projeto que muda a lei do motorista. Os motoristas rodoviários querem que o Senado não aprove a proposta dos deputados que pretende alterar a jornada de trabalho para até 12 horas diárias. Na semana passada, eles solicitaram mais debates sobre a matéria, mas foram surpreendidos com a aprovação de um pedido de urgência para votar logo o projeto. O senador Paulo Paim criticou a atitude dos colegas. Nós somos o presidente do Senado, com uma comissão dos 20 líderes, e ficou ajustado lá que o tema seria amplamente debatido. Bom, se perdesse essa visão, aquela faz parte do jogo democrático. Mas fomos na terça e na quarta aprovar o requerimento de urgência para votar a matéria essa semana sem passar nenhuma comissão. Nenhuma comissão. Só para atropelar um debate sobre preservar direito dos trabalhadores. E claro que nós sabemos quem está por trás, né? É a elite da elite do poder econômico do país. O Brasil pode ajudar a construir a sociedade do futuro. A afirmação é do sociólogo italiano Domenico De Masi, um defensor das novas formas de trabalho e do ócio criativo. O professor De Masi vem ao Congresso nesta terça-feira a convite das comissões de Educação e Senado do Futuro. Hoje ele me adiantou um pouco do que vai falar na palestra. O professor e sociólogo italiano Domenico De Masi está aqui em Brasília, na Embaixada da Itália, onde participa do projeto Itália na Copa. E nesta terça-feira vai ao Senado às 9 da manhã falar sobre os cenários do futuro nos próximos 50 anos. Professor, o senhor está lançando um livro, né? O Futuro Chegou, Modelos de Vida para uma Sociedade Desorientada. E nessa obra o senhor analisa a sociedade brasileira como um exemplo. Por quê? Ma perché gli esseri umani hanno sperimentato molte modalità di vita sociale. Pela primeira vez, a sociedade vive sem modelo. Estamos desorientados e é difícil entender as diferenças entre direita e esquerda, entre verdadeiro e falso, bonito e feio. Isso nos dá medo e necessidade de procurar um modelo que resolva esse problema e nos faça viver mais felizes. Di qui la necessità di cercare un modello. Nessa análise do senhor, o conceito de felicidade do brasileiro é muito importante, não é isso? Il concetto di felicità è importante per tutti gli esseri viventi. O ser humano sempre procurou a felicidade. O problema é quem está mais próximo do conceito de felicidade. Eu não acredito que sejam os países ricos que mantêm uma vida frenética baseada no sucesso, na competitividade, aquilo que nós chamamos de neoliberalismo. Todos somos infelizes com esses modelos no mundo inteiro. As pessoas querem viver em outro lugar. Os jovens querem outro lugar. O mundo precisa de um novo modelo e o Brasil pode oferecer fortes indícios nesse sentido. A atualidade do Brasil é uma ótima condição para criar o modelo do futuro. Cabe aos intelectuais brasileiros delinear esse modelo e oferecê-lo ao mundo. Delineare questo modello e offrirlo al mondo. A economia ela não tem se destacado tanto mais no cenário mundial como nos últimos anos. O senhor se considera um otimista? Dunque, il Brasile è uno dei pochi paesi al mondo che negli ultimi 30 anni è cresciuto sempre. O Brasil é um dos poucos países do mundo que nos últimos 30 anos cresceu sempre. A Itália decresceu, França e Inglaterra não cresceram, os Estados Unidos não cresceram. Portanto, não tem que ser pessimista sobre esse ponto de vista. Os brasileiros têm o direito de serem otimistas. So bene che oggi se uno è pessimista è considerato una persona seria. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. E nesta terça, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.